Mas o Geraldinho é que lembra demais desse Capiauzinho, gente. Né, Geraldinho? Uai, só deu uma época que saiu um peãozinho que aprendeu só serviço de roça, era capinar e não sabia lida de gado. Sei. E uma época a precisão arrochou e a profissão dele não estava arrumando outro recurso, saiu nos fazendeiros para caçar um serviço. Então ele decorreu ali uns 2, 3 fazendeiros, mas o serviço que tinha era mexer com gado. Ele, não, esse eu não toco. Mas aquilo foi decorrendo e a precisão dele não pôde esperar. Mas um dia chegou numa fazenda, ele procurou, disse, o fazendeiro, não, eu tenho, mas até foi Deus que ajudou que você apareceu aqui. Eu tenho que entregar uma boiada depois da manhã e eu tenho mais 2 aí, e os 2 não dá conta de reunir. Ainda, inclusive, tem um boi brabo que é o primeiro que vocês têm que buscar. E aí, menino, ele já pensou a vida, mas não tinha recurso mais, vai, vamos. Ele pousou cedo, um peão reuniu a tropa, pôs no curral e foi agir, tratar de trem para lá, falou, agora o senhor escolhe aí o animal que o senhor quiser. Ele apanhou o cabrito e a tropa já aimou tudo lá na cabeceira do curral e ficou assim regalado. E tinha um cavalinho russo velho, mais para uma banda. Então ele vinha, ele com o cabrito, vinha negociando, chegava na frente do cavalo, o cavalo assim, ele dava um papilote no nariz. Ei, rapaz, quando o cavalo virava esteio, esse não me serve. E a noite foi até que ele conseguiu passar nessa tropa toda que ele chegava, poeira e dia. Quando ele chegou nesse cavalinho velho, o cavalinho só aimou a orelhinha assim, ele deu o papilote, o cavalinho só regalou os olhos, ele passou, ele quis afastar, mas não, esse me serve. Encabrestou e puxou lá para a casinha de arriar. Quando os outros 2 peão veio de lá tá tratando de porco, diz, menino, mas o caboclo é treinado, ele escolheu o cavalo melhor de lida. Ele já pensou, não vai prestar, mas arriaram e saíram. E entrou numa invernada lá numa restinga, numa cabeceira, o boi brabo estava lá sozinho. Quando o boi viu, o buia já levantou e ficou aimado. Quando um dos peão conhecia o boi, falou, lá o boi. Quando falou o boi, fez boi, o cavalinho russo já viu também. E a orelhinha dele entesourou lá. E ele vinha atrás. Quando o cavalinho viu o boi, esse boi cuspiu, só e esse espião cuspiu em riba e o cavalinho já entrou meio ataiando e encostou. E ele largou a rédea, largou tudo e virou um meleta na cabeça desse arreio, mas marrou mesmo e ali, o divino Padre Eterno não saía da boca dele de medo do cavalo largar ele perdido. Naquele sulavanco do cavalo, e ele foi chacoalhando nele demais, e o medo nele estava demais, e acho que a barriguinha dele não estava bem normalizada, e o registro dele foi, bambiou, e ele estrumou no arreio, rapaz. E aí, mas o estrumo tá saindo e o pau tá quebrando, ele não incomodou não, e o cavalinho murchou em riba mesmo, para pegar mesmo, senhor. E ele vai, e lá num canto do pasto, o arame estava num vale, e o boi foi nesse canto para pular o valo. Quando chegou no vale, o cavalinho já vinha com o queixo na anca dele. Sim. Quando o boi viu que não dava, quis virar, o cavalinho deu uma pancada na costela do boi e derrubou ele dentro do vale. Mas ele caiu e ficou lá no fundo do vale bufando, mas caiu em pé, não foi deitado não. Ele maiou em pé
e o cavalinho esbarrou. Quando os outros peões ficou perdidos para trás, que foi reunindo, cadê o boi, senhor? Está aqui dentro do vale, vigia se vocês prestam ao menos para amarrar ele. Aí um tirou o laço lá da garupa e veio, quando foi passando perto dele, falou: nossa senhora, rapaz, mas o que você aprontou? Espia sua riata. Ele falou: não, mas é por isso que vocês não pegam um boi desse, que vocês param para cagar e eu não tenho isso não, eu disse, quando eu encostar em riba, aí ele ratou um bagaço, mas ele cagou de medo. Rapaz, desses meninos cantar essa Marinha Fujona aí, eu lembrei de um passado que tá guardado numa fundura medonha. É, rapaz? É. Vai falar que foi com outra menina aí. Foi. É? Foi com outra namoradinha que eu arrumei, mas essa era arisca demais. Mas você não tinha muita sorte com essas meninas não, né? Não, menino, no começo enlerava bom, do meio pro fim, quem vai zangando. No arremate danava tudo. Então, mas essa, o pai dela que era o defeituoso, era um homem muito preso, arrepiado mesmo, sistemático, ele não aceitava a família dele apresentar pra ninguém. Mas ela bonita demais, rapaz. Nós encontrávamos assim numa reunião, ela ia com a mãe dela, numa reza de um terço, e aquele sinal de longe assim, ela deixava a gente animado. E aí vai desse tipo, rapaz, todas as vezes que nós encontrávamos, ela não deixava eu desacursoar, não. Mas ir lá não adiantava, porque ela não apresentava pra gente, e foi indo desse jeito. E um dia o pai dela marcou um muxirão pra roçar lá uma invernada, rapaz. Quando ele chamou lá pro cara, aí eu fiquei satisfeito. Falei, esse dia vai dar do jeitinho que eu tô com vontade. E já fiquei com pressa de chegar o dia logo, tava demorando. Aí quando no dia véspera, eu tinha uma foicinha velha, rapaz. E eu fui lá pra pedra de amolar com essa foice e montei na pedra mesmo e pus essa foice que ficou aparando na asa de mosquito. Eu encostei lá num canto e pensei comigo. Falei, amanhã eu quero ser o primeiro que vou butucar lá. E deitei logo pra dormir logo e perdi o sono com vontade de viajar. Eu olhava, tava escuro, uma hora eu ergui a cabeça, a barra do dia lá ia pro mano, eu pulei de um catinho velho no chão, só fui lá no rego, passei uma água na venta meio pra aqui pra ali, passei lá dentro, bebi uma soquinha de café de ontem mesmo, e mão na foice e aqui no caminho. Uma hora eu troteava, outra hora eu apanhava um passo largo pra chegar ligeiro. E de jeito que deu do jeito que eu queria, rapaz. Foi o primeiro que chegou. É, rapaz. Mas não adiantou. Cheguei lá, ele tava tirando leite lá de umas curraleirinhas. Não mandou acabar de chegar, nem nada. Aí eu fiquei ali ao redor dele, assuntando. Quando ele piava uma vaca, eu tirava uma olhada lá na posição das mulheres navegar. De vez em quando eu via ela passar no rumo de um portãozinho lá, ainda me olhava lá no curral, eu mandei, já tá bom. Aí vai. E nisso a turma foi dando de a reunir, foi chegando gente, foi chegando. Aí eu pensei, eu quero ver só vocês não vai dar um café para esse povo, certo? Ele chama nós lá dentro. Quando ele reuniu uma turma que já dava para aluir o serviço, ele largou da tirança de leite, rapaz, foi lá dentro. E buscou o café e repartiu lá da banda de fora com a turma. Não chamou ninguém lá dentro. Era crespo. Aí eu mesmo, manhei, né? Esse homem, Deus me livre de um trem desse. Uai. E aí nós saímos pra fora do curral e começamos ali mesmo perto da porta e a foice caiu. Aí eu segurei o golpe mesmo.
E vai, só e o almoço atrasou. E aquilo, saroba tá derretendo, e eu panhei um batido assim, meio seguro, pra não bambear mesmo. Eu queria largar um nome melhor lá, mas... Quando ali por as 11 horas ou mais, rapaz, eu já tava bem ocado de fome. Nós já tava fradeando uma serra lá em Riba, quando ele subiu no moeirão da porteira e gritou, era pra nós ir almoçar lá dentro. Eu falei, agora, quer ver por que nós não vai lá dentro? Leremos pra lá. Aí, da sala dele tinha uma varandinha, da varanda tinha uma porta que saía pro quintal. Eu tô vendo a turma, vai vazando pro quintal, vai vazando, eu mandei certo, eles vazam e entram na porta da cozinha. E é quando eu cheguei lá que eu olhei, rapaz, ele fez um giral lá no canto do quintal, pô, tá banda, e levou os tais de comer pra lá. Aí eu mandei, que homem atrapalhado, menino. E mulher ninguém viu, não. Aí, e ele tinha matado um capadão desses porco erado, e a turma foi puxando e esparramou na beira da cerca, já mascando, que tava tudo com fome mesmo. E eu, em vez de eu tirar um outro pedaço, eu tirei um moleque de suã. E voltei, isso aí, passei dentro da varanda e fui lá pra sala. Sentei num tamburetinho velho lá. E você conseguiu entrar dentro de casa, senhor? Não, mas eu passei dentro da varanda e fui lá pra sala, a mulher tava amoitada. E aí, tô mascando ali, vai, quando eu acabei aquela munição de fora do osso, e tinha um quartinho assim, tinha um corredor, de vez em quando ela ia lá nesse quartinho, quando chegava no corredor, ela ainda me olhava assim lá na sala, e eu olhava nela também, falei, já tá bom. E aí, quando eu peguei naquele osso pra jogar lá no curral, eu olhei, ele tava com um miolão bonito. Aí eu, eu tô sozinho aqui, eu vou aproveitar esse trem. Pelejei pra chupar ele, tá meio agarrado. Aí eu tampui esse dedo na broca dele assim por baixo. Fui empurrando o dedo, lá ia meio apertado, mas ele tá rompendo, deixa que vá. Fui empurrando e mamando outra banda. Foi até que quando eu tava lambendo a cabeça do dedo, que eu fui tirar o dedo, cadê, rapaz? Olha, o couro empelotava lá na frente assim, e não dava de si de jeito nenhum. Eu trouxia ele assim, queria rasgar o couro e não saía. Aí eu já fiquei sem graça com aquilo, mas ele tem que arrumar um companheiro para quebrar esse osso, que ele não vai sair, não. E eu ali pelejando, quando eu não sei se ela desconfiou, ela foi lá no quarto outra vez, quando ela me olhou lá na sala, eu tampei com o prato, assim, pra não ver. E ela delatou ali um pouquinho, me olhando, eu também olhando ela, fazendo com cor que não tinha nada. Aí ela delatou, mas eu vou amoitar esse trem melhor. E fui levando o dedo pra trás e tampando o prato, assim, pra não ver. Quando eu bambiei o braço pra trás, tinha um marvado, um cachorrão, uma cidade. Quando eu bambiei, o cachorro pá no osso e deu um arranque e me derrubou do tamborim. Rapaz, eu aprontei uma gritalhada com esse cachorro. E o prato sumiu? E o prato eu não vi breca dele, não. Com aquele pampeiro e eu tô gritando com esse cachorro e ele rosnando e dando safanão assim. E não largava o osso de jeito nenhum e foi me arrastando. Quando ele não me levou lá pra Saroba, porque quando chegou na porta eu levei essa mão no portal, aí eu falei, é. Aí eu olhei, rapaz, o couro do dedo acompanhou. Olhei nele, tava que nem uma cenoura quando você despende ela. Quando eu olhei na porta, menino, essa mocinha tava com o pescoço dessa gostura segurando pra não rir, acho que de dó de mim.
E eu voei da banda de fora, nem a foice eu não levei, eu fui bater lá em casa. Mutirão nunca mais. Deus me livre. Eu tava assuntando ali essa moda dos meninos, ela pra mim é o ser sem tirar e sem pôr. Rapaz, eu também tava escutando, rapaz. Parece que eles tiraram a medida de fazer ela, foi em mim mesmo. Ah, foi. Porque diz que quando você era um capialzinho assim mais novo, você era levado às brecas de tudo, né? Ih, rapaz, eu fui custoso mesmo, teimoso, não atendia ninguém, não obedecia, eu era birrento mesmo. Do avesso pro mundo. Um vinha me dar um conselho, entrava na orelha, saía na outra, era um tamanho só. Outro vinha me dar um palpite, eu virava a cacunda, largava ele pros Iançuzinhos. Eu não obedecia mesmo, não. E portanto, por causa de ser muito birrento e teimoso, vocês estão vendo, tá faltando um torreminho na venda. É. Uma batirinha aí, né? É, foi nesse tempo, rapaz. Um dia, rapaz, já de tardezinho, o sol já lá ia moitando por detrás da cacunda da serra. Eu saí na porta, olhei um coitinho deu de vazar nas varas do chiqueiro lá e desceu pro lado de uma hortinha. Aí eu manhei, tem que pegar ele, senão não vai dar prejuízo. Eu arranquei em riba desse bichinho, rapaz, é aqui, acolá, vai, eu fui chegando pra perto, e ele era um animalzinho muito arisco. Quando ele viu que eu pegava mesmo, ele tampou a bufar, ia pular, rapaz. Quando eu já tava pra tarracar nas cadeirinhas dele, ele tafuiou pro baixo de uma cerca de arame, e naquele embalo que eu vinha, quando eu moiguei pra passar no vão do arame, acho que eu baixei demais e veio uma feipa e pregou aí e vazou. E aí eu fiquei ali embaraçado, amarrado e doendo demais, e eu levava o dedo pra ver se tirava, trepava o dedo, e fiquei ali pensando o que eu ia fazer. E nisso lá ia chegando um outro rapazinho lá, quando ele me viu naquela maçaroca ali amarrado, ele resolveu me dar um injetor, rapaz. Mas eu já estava muito enxesado com a raiva medonha, que aquilo doendo demais. Quando ele foi chegando, falou, para isso! Aí eu falei, não, tô... Bum! O pedaço voou. Era teimoso mesmo. Ave Maria. Rapaz, marimbondo é um trem danado mesmo, mas não sendo na gente, tem dia que até é engraçado. Quando pega na nuca de um companheiro assim perto, trusquear aí. É bom. Eu já vi que aconteceu uma maçaroca com esse negócio de marimbondo, menino. Esse foi duro mesmo, mas ele não foi comigo não, foi com o companheiro. Um sujeito muito abusante que nós tinha lá. Ele era aquele bichão, filho, o pai dele era o Tale. Então tudo dele era melhor mesmo que eu. E ele judiava com nós, rapaz, que nós era mais fracos. É tupetudo mesmo. A gente não tinha nada, era nas trocas de dia e ele judiava com a turma mais fraca. Então, abusava, e ele tinha uma bestona muito alinhada, só uma riata daquela que lumiava mesmo. Aí um dia, e o pai dele tinha um outro peãozinho lá, apartar vaca, tirador de leite. Dia de domingo, ele acabou de tirar o leite, ele falou pro rapazinho, vamos dar um passeio hoje, fulano, vou ver umas moças. Aí o outro falou, você que manda. Não, busca a tropa pra nós vamos. Aí o outro reuniu a tropa, ele arriou a mulona dele, o outro arriou um cavalinho velho lá do pai dele, e saíram os dois, sadios. E aí vai lá morar dois longe, menino, eles lá iam beirando um matão, uma estrada beirando um mato, num cerradão, e vai lá na cabeceira. Eu não sei o que deu, rapaz, que deu um dilurimento nos bofos dele. Eu acho que foi
um circuito que deu na tripa dele. E é que aquele dilurimento, a massa dele tá muito seca, ressecada. E ele saiu já com aquele dilurimento assim, a pior da mula já gemendo, marrou a mula e saiu pra banda do mato no cerrado, caçando um lugarzinho mais ajeitado pela ninhar. E vai, quando já tava pra entrar no mato, ele rodeou uma moita de murici e deu num trieirinho de gado que vinha do mato pro cerrado. Aí quando deu no trieiro limpinho ali ele desarriou e aninhou. E é que o murici só ainda tinha uma gaia na altura que ele aninhou e tancou na gaia. E é que o miolo da tripa dele era muito seco, não dava de si. Ele pegou na gaia e foi espremendo. Foi ajuntando força, foi ajuntando e foi correndo água nos olhos, e tinha hora que a veia do pescoço dele quase arrebentava. E aquilo não abalava, só ia a dor. Aí com que ele fazia muita força, aquilo foi dando de laciar um pouquinho, aquilo foi dando de aluir. E ele apertando, quando apontou aquela batata menina. E ele juntando força. Quando aquilo deu de romper um pouquinho, quando ele juntava, aquilo viajava um tantinho assim. Quando ele parava para tomar um fôlego, aquilo quietava outra vez. Ele tornava a juntar, chegar a arrancar a gaia do murici. E aquilo foi indo desse jeito, devagarzinho. Você olhava aquilo, só mesmo você vê um cabo de foimão, lisinho. E aquilo foi viajando devagarzinho, tanto ele fazer força. Foi até que aquilo bateu a testa no chão. Mas ainda tinha muito mantimento para viajar. E eu não sei se vocês, algum de vocês, já devem ter visto um marimbondão que anda de a pé. Ele é um animal assim, rapaz. Sai que é um tal marimbondo caçador. E vinha no trieiro. Aí ele insistia ali apertando. E o marimbondo chegou naquele toco lá no meio do caminho. Aí ele parou, rodeou aquilo, cheirou, e resolveu plumar naquilo. Quando chegou lá onde o trem estava vaporando, não tinha recurso dele subir mais, ele tornou a parar, rodeou outra vez e resolveu arruir, rapaz. E a aba do trem estava pra baixo um tanto assim, acompanhando aquilo. Quando o marimbondo tacou aquela tesourinha que fez cosca, rapaz, ele fechou o registro de uma vez e fechou a gabina do marimbondo pra dentro, rapaz. E aí a carroceria dele ficou por fora e chusqueou a popa desse caboclo. Um ferrão que era isso, ó. Quando ele mandava, esse sujeito arrancou essa moita de murici no estômago e bufando e pulando. E o marimbondo tá tacando o prego. Quanto mais o marimbondo ferroava, mais ele ajuntava. E o companheiro que tava esperando ele lá no caminho, incomodou com aquele laranzé dele. Gritava, o que é isso, fulano, o que é isso? E ele tá só gai de pau quebrando e ele bufando. Foi até que ele torou o marimbondo no meio, rapaz. Aí, quando ele chegou lá, aonde tava a mula, só que foi acabar de abotoar a caça, a caça dele não coube a popa dele, já tinha inchado tudo. Foi se voltar pra trás. Rapaz, e você, quando das negócios de carreira... Eu não, nós dois. Eu lembrei, rapaz, do tempo que eu fui candeeiro do meu avô.
Eu já sofri demais aqui nessas estradas de Goiás, menino. Buscando sal, arame num tal roncador que tem pra colar. Descia pra aqui afora, ia pra Goiás velho. Eu já sofri demais, menino. Mas aí o velho já estava muito antigo, já fraco, foi logo ele largou daquilo, vendeu a tenda. Eu falhei uns tempos. Aí passado eu já estava um capial já mais forte. Eu fui trabalhar para um velho lá no Mata Frio, um tal Bastião Miguel velho. Ele é um velho arrepiado também, mal como um diabo, bruto. Mas ele já estava velho demais, e essa mola do joelho dele, elas tinham secado aquela graxa, ele andava com a perna meia dura. Aí eu cheguei lá um dia cedo para trabalhar para ele. Ele tinha um sistema de prosear com a gente, com o dedo mindinho no canto da boca. Quando ele saiu lá, que eu lá ia chegando, ele saiu. Eu cheguei e falei, benção, Bastião. Ele sempre. Ele não falava, Deus te abençoe, não, sempre, eu não sei o que é isso. Aí, ele já, hoje é que você vai você tirar a lenha da roça com o Pabadé. Aí, eu já virei pra trás, nós reunimos os boi, marremos no carro, e o menino dele saiu. Era para tirar 2 carradas lá pro espigão, despejar, e nas 3 levar o carro cheio. Nós já tínhamos tirado a primeira carrada, despejamos lá, quando nós encostou o carro lá na roça, na outra monte de lenha, ele chegou lá montado numa mula velha que ele tinha. Chegou, apiou da mula, amarrou ela num toco lá e veio com aquelas pernas duras, pezão inchado. Aí falou, eu vou ajudar o Gerardinho que o Afonso é bem fraco. E subiu lá no carro e eu fui dando madeira pra ele, fui dando. Quando deu do meio do parriba, eu dei num pau muito pesado lá no monte de lenha. Mexi com ele, vi que ele estava muito pesado. Eu falei pra ele, ó, seu Bastião, esse pau nós largue ele. E largou, não, ele tinha de ir. Rapaz, eu não velei no pé desse pai, fui esfregando ele pro rodeio do carro arriba, fui inchando, fui indo até que eu pus ele em riba do rodeio do carro, e ele também engarrou e rumou. Aí acabou de encher, ele desceu, eu passei, paguei, o menino dele mandou. Quando chegou lá no lugar que era para despejar, ele vinha atrás do carro, ele tornou a piar da mula, amarrou ela lá num pauzinho e veio outra vez. Eu vou ajudar o Gerardinho que eu rede baixo. E subiu e foi lá pra frente, eu fiquei cá atrás. Estamos julgando madeira, estamos julgando. Quando chegou nesse pau que eu queria largar, era um pau comprido, foi pesado pra danar. Quando nós levou ele aqui pra jogar ele por riba dos fueiros, eu fiquei esperando ele. Quando ele falou, vai, eu mandei. E ele falou, vai, não julgou, rapaz. Menino, olha, quando o pau bateu a ponta no chão lá, deu um coice no subaco dele, virou ele de costas em riba de um boi de coice, um boi azogado, tinha um pau terrinho assim de pareia, o boi tirou um prisco com ele pra riba, passou ele por riba desse pauzinho, só e tocou ele longe no meio do cerrado, ele caiu de ponta lá. Quando eu vi que ele esparramou lá no meio do cerrado, e ele era mal demais e bruto mesmo, e ele com um macaco de 38 na cintura. Quando eu vi que ele espraiou lá, eu ainda fiquei me nazei, Deus ajuda aquele caba de morrer, eu tô eu pensei que ele ia piorar, ia me matar, porque ele era ruim. Eu fiquei olhando, animado que ele ia morrer. Quando eu vi ele mexeu com a perna, eu me disse, Maivado vai aprumar e vai me matar. Aí eu manhei, eu vou ver se eu dou conta de morrer em ano e ele melhorar, que eu não sinto a dor da bala. Aí eu deitei de bruço dentro do carro e parei o fogo. Falei, agora eu morro mesmo, não tomo fogo pra ver. Quando não dava mais, eu ia soltando de pouquinho assim e olhando nele.
E ele mexendo, foi mexendo, manejar, ele me olha e a pipoca levanta. Tornava a juntar, mas agora eu morro mesmo. Foi, eu lutei até desacostumar e não dei conta de morrer, rapaz. Quando eu vi, ele sentou, meio zonzo, demorou ali um pouquinho tremendo, e levantou tonto com aquele trem esquisito, e tinha um emburuçuzinho novo assim perto, com a folhona grande. Ele caminhou para a banda desse emburuçuzinho lá, eu ainda pensando, o que será que ele quer? Ele arrancou uma folhona daquela, e dobrou ela, fez um copo da folha e arrancou a ferramenta de mijar e encheu aquilo de urina. E mandou aquela folhada de urina, e eu ainda pensando, ele vai acabar de beber a urina e a pipoca levanta. Bebeu. E ele era cheirador de pó, os bigodes dele por dentro da boca, virou uma breieira de pó e virou uma aruvai de urina naquilo. Aí ele tirou um trapo da gibeira, enxugou aquele aruvai dos bigodes. Eu, mano, é agora. E eu fiquei esperando. Aí ele aí ele olhou em mim, com aqueles olhos brinados. Então, bom, Gerardinho, não tem culpa, não. Foi eu mesmo que falei, vá. Aí eu tomei fogo ligeiro pra descontar aquele lá atrás e fiquei pensando, se eu tivesse dado conta de morrer, eu tinha perdido o trabalho, rapaz. Gostou? Você já girou numa folia assim pra você ver o tanto que é bom? Ih, rapaz, quando você topa assim uma companheirama ranchada mesmo é um trem bom demais, né? Ih, menino, se você acompanhar você não perde mais, né? Não, quer ir todo ano. É uma festa das melhores. Mas, deixa os meninos cantar essa folia aí, rapaz. Eu lembrei de um passado, faz muito tempo, no tempo de eu moleque, mas eu vou principiar o trem do começo. Tá bom. Então, nessa época, rapaz, lá morava um vizinho lá perto, criou uma menina muito jeitosa, bonitinha. E aí, rapaz, e era vizinha assim pertinho, nós encontrava a miudinha ali todo dia. Uma hora ela estava lá em casa, outra hora nós ia lá, era aquele rolo ali. Então eu garrei engambelar ela. E ela... Olha só. E ela deu de inclinar pra minha banda também. E aquela amizade foi sempre aumentando, rapaz. Aquela confiança, aquilo nós topava miudinho assim pros caminhos. E deu até, rapaz, que nós pegou a breganhar uns arroz. E quando deu nessa posição, eu fiquei com medo, porque nesse tempo o trem era perigoso mesmo. O trem não podia facilitar, não. E aí, porque eu tinha uma outra, rapaz, que eu zelava dela para casamento mesmo. Era um tipo que ia dar um mulheraço mesmo pra azurra. E aí, eu fiquei com medo da outra ficar sabendo daquele rolo meu e de estrangular minha ideia. Aí eu apertei, pedi o casamento, nós marcou ele assim com uns dias pouco e casei e mudei pra longe. Aí eu arrumei lá um recurso com um fazendeiro longe, fiz um ranchinho lá numa invernada e mudei. Mas agora nós vai custar encontrar, ela esquece disso. Aí tô pra lá, rapaz, depois de uns 7 ou 8 meses por aí, um dia eu tava lá mesmo, mexendo ali pro terreiro, quando ela chegou lá no meu rancho. Ih, rapaz. Menino, quando eu vi ela chegando, eu já fiquei assim meio veaco, mas essa moleca veio, veio buscar uma mais querência aqui.
E aí eu fiquei arisco, assim, assuntando ali pro terreiro. Quando eu escutei a prosinha dela lá com a mulher, aí eu vi que ela foi fazer uma visita mesmo. Aí eu fui lá pra dentro também, fiquei satisfeito com aquela visita. Aí sentei lá atrás, assim, num banquinho, e a mulher deu na tenda de coar um café. Pôs a caçarolinha lá na fornainha e pegou aquelas outras quiçaças e falou pra ela: ó, eu vou lá na aguadinha lavar os trem e você atia o fogo aí pra nós. E a fornainha baixinha. Aí esses cachozinhos mesmo. Nós ficou só nós dois lá. Quando ela pegou no cantinho da fornalha, que ela moigou pra soprar o fogo, rapaz. Aqui a muniçãozinha de vedar tá muito regrada. Quando ela moigou, ela sungou uma perninha no meu rumo, assim. Tô sentado pra trás, quando eu vi aquele trem aimou no meu rumo, aí eu já fiquei meio afadigado com aquilo. Não queria olhar, mas os olhos queriam. Eu pelejava para olhar pra outra banda, mas os olhos queriam ver aquilo. Aí eu fui ficando com o fogo curto de olhar aquilo, menino. Fui ficando sufocado. E pelejando para ver se eu atolerava aquilo. Aí uma hora a menina, a paciência mingou e eu não atolerei. Rapaz. Eu levantei e vim por trás dela e enfiei o braço por baixo do trapinho dela. Fui bulir lá na goelinha dela. E aí eu vim arrastando a mão assim, leve pra trás, vim arrastando. Quando chegou no bim dela, macio, eu enzonei um pouquinho e fui arrastando. Quando chegou no umbiguinho dela, o umbiguinho dela tá fundo, ainda puleguei ele com a ponta dele. E é que eu tava animado, porque ela quietinha mesmo, e esse trem vai apertar. Quando eu cheguei no subaquinho da perna dela, aí eu garrei em zonar. E eu não sei se eu fiquei meio estofado ou que ela mudou a ideia de uma hora pra outra, rapaz. Ela firmou na fornainha e me chamou os dois pés no umbigo e tacou eu canuca numa pastilheirinha que tinha atrás e cuia, coité, debuiou em riba de mim. E eu levantei louco no meio daquele aranzé de imundiça e já fiquei aimado na portinha de sair pra Saroba. Mas se essa mulher que enredar pra mulher, daqui mesmo eu vou vestir no mundo e não volto mais nunca. E fiquei assuntando. Aí a mulher escutou aquele barulhão e apertou a toalha, ela já vinha. Chegou lá e falou: uai, que barulhão foi aquele que eu escutei? Menina, aí Deus me deu uma de mão, rapaz. Que ela desviou o trem pro outro rumo, falou: não, foi... eu que barrei numa latinha aí com tição, mas eu já arrumei. E aí, e a mulher acreditou, né? Eu fiquei assim, sem graça lá na salinha do rancho. Mulher coou o café, deu ela e levou pra mim lá, e eu fiquei ressabiado, assim, de vez em quando ela ainda me olhava lá na sala com aquela carinha lerda, maniado, blua. E aí, nisso, ela saiu logo, e aí deu, só que nós não topou mais também. Passou muitos anos, há pouco tempo é que nós encontramos. Ela casou e mudou também para outras bandas. Agora, há pouco tempo eu topei com ela num pôr de folia. Aí nós já tínhamos jantado, rezado o terço, e eu cansado. Então, no roteiro das mulheres navegar lá para a bica d'água, tinha um giralzinho assim lá perto. Eu encostei lá, tô ali descansando, e o povo tá ali, passando, vai. Quando eu vi, parou aquela velhinha diante de mim.
quando ela prusiou que eu conheci, aí eu ainda falei pra menina, mas é o seu, aí é eu. A mãe diferenciou muito, né? Virou um tapeirão descanchelado. Nossa Senhora. Aí eu garremos na prosa ali. Ali nós foi lembrar daquele tempo que nós era vizinhos, topava todo dia. E tampemos na prosa ali. Uma hora ela foi e me perguntou: você ainda é levado daquele jeito, Gerardinho? Aí eu lembrei da maçaroca, rapaz. Aí eu falei: você ainda é coiceira daquele tanto? Aí ela ainda deu um tapa ali em mim e falou: você ainda lembra disso? Eu falei: eu tenho seu rastro no umbigo até hoje. Quem que esquece, né? Mas, senhor, você lembra das 10 Maria? Umas que moravam lá do Tabanda do Aborrecido? Uai, rapaz, lembro demais. A filha do Zeca, mais da Joana Terceiteira. É, uai. Você conheceu elas, então? Conheci, ainda quase que eu fiquei viúvo com uma delas. Cara. Mesmo? Foi a Maria Clara, aquela que estoporou, rapaz. De veras? É. E você ficou sabendo o que aconteceu com essa tormenta de Maria? Uai, só o povo conta a história delas mais ou menos assim, né? O Zeca tinha 10 filhas, todas 10 moças sorteiras. As 10 pro nome Maria, todas 10 trabalhadeiras. A história dessas moças é assim que desenvolve. Maria Clara estuporou, era 10 e ficou 9. Aí a Maria Rita montou num podro afoito, o arreio dela virou, era 9 e ficou 8. Numa tarde de trovoada foi que a Maria Odete levou um raio na cacunda, era 8 e ficou 7. Dessas 7 que restaram, a pobre Maria Inês arranjou um nó nas tripas, era 7 e ficou 6. Aí a Maria da Penha inventou de pôr um brinco, deu ferida nas orelhas, era 6 e ficou 5. Numa tarde a Maria Rosa foi buscar lenha no mato, Urutu ofendeu ela, era 5 e ficou 4. A pobre Maria Arzira, no esgotamento do mês, perdeu sangue toda a vida, era 4 e ficou 3. As 3 garrarem no córrego, destamparam a banhar nuas, Maria Chica de Frussou, era 3 e ficou 2. Maria Joana deu frieira, ainda quase que ela apruma, mas subiu para as pernas riba, era 2, ficou 1. Ficou a Maria Arcanja que padeceu com a tiriça, não vingou nem a derradeira para dar as outras da notícia. Rapaz, maldito, então alisou o terreiro do Zé. Ih, rapaz, acabou com tudo. Professor, mas você sabe que a bisavó das mães desses meninos era até uma velha tinada, né, senhor? Uai, rapaz, do jeito que ela falou, e logo tem butucô. É, mesmo, né? A tal bicicleta vazou esse mundão tudo aí, até chegar aqui na gente, né? Ih, rapaz, já topada minha com essa tal bicicleta a primeira vez, me esporou tudo. É, rapaz. É. E como é que foi o encontro? Uai, menino, nessa época, só que pegou a sair essas bicicletas, esses recursos, uma ocasião, a mulher arrumou lá uma pirringuiça, uma cramura, uma gemura esquisita, aquilo não melhorava. Eu arrancava uma saroba ali no terreiro mesmo, fazia uma xaropada, dava pra beber, foi ficando pior. Aí eu manei danou, aí eu tentei levar ela pra cidade, para um doutor dar uma reforma nela pra mim. Aí fui lá, arrumei um agasalho e levei ela. Falei pro doutor: olha, ô truxa mulher, o senhor espia o que tá faltando nela, arrume ela pra mim. E eu não posso ficar aí não, eu tinha serviço, ia longe. Aí, rapaz, larguei ela e fui embora. E era de a pé, eu ia lá dia de sábado,
pra ver como é que tava. Segunda-feira, madrugada, eu virava pra trás de a pé, era aquela dificuldade. Nesse tempo, esses recursos que tem hoje era pouco. Então foi indo assim, um dia só, eu cheguei lá um dia de sábado, já por umas 10 horas da noite, tinha um companheiro lá me esperando, queria fazer um negócio comigo, me esperou. Eu cheguei cansado, aí nós prosseguimos ali um prazo, eu clamando pra ele. Aí ele falou, Gerardinho, por que você não compra uma bicicleta? Eu falei, Deus me livre, senhor, nunca montei naquilo, não sei mexer com aquilo não. Aí ele falou, você é bobo, rapaz, com 2 viagens que você andar, você anda. Se você experimentar, você anda. E eu sei de um menino que ele tem, ele vende ela baratinho. Rapaz, eu influí com aquela proposta. Aí eu fui e falei pra ele, então faz assim, você combina com ele lá e toca esse trem pra cá pra mim, nem buscar isso eu não sei não. Aí ele foi embora. Quando foi domingo, já de tardinha, ele chegou lá com aquele aranzé, rapaz. Quando ele me entregou ela, rapaz, me deu um arrependimento, mas nesse trem não perto. Aí rodeei ela de um lado, do outro. Pra mim tava tudo afiadinho, eu não conhecia, né? Aí nós prosseguimos logo, ele foi embora, já o sol já tava quase entrando. Eu falei, não, vou dar um reparo nesse trem hoje mesmo. Peguei ela, mas eu vou lá pro campo de avião, assim tinha começado esse campo lá. Vou pra lá, que lá eu tô sozinho, não tem ninguém pra fazer bagunça comigo. E aí, fui de pareia com ela, eu não sabia andar de pareia com ela, só ela ia me puxando assim, eu trupicava naquele estilo dela e montuava em riba dela. Eu já fui desgostando com aquilo, você não pé. Da rua até lá no campo, ela me derrubou 3 vezes. Mas eu teimando. Vamos ver. Chegou lá no campo, pranho demais. Virei ela para trás e pensei, já eu tô lá dentro da cidade. Ajeitei o cinto direito, dei um tapa na aba do chapéu. Quando eu tranquei no chifre dela, rapaz, eu pisei naquele estilo que eu joguei a perna no lombo dela, em vez dela romper, ela virou assim e eu... Ataiou. Aí eu ataiei, só já fui com a cara na poeira e já começou a sair cor nessas pontas de osso. Eu tornei a levantar, limpei a terra dos olhos, tornei a trancar no guampinho dela e tornei a mandar. Quando eu passei pro lombo dela, ela tornou a refugar e eu maninhei de novo. Eu lutei lá até escurecer, ela não andou desse tanto. Ficou puído lá onde eu aninhava. Aí eu enfezei demais, falei, eu não dou conta de amansar esse trem não. Aí fui embora outra vez, parei com ela. Aí eu jogo isso fora, porque não... Aí segunda-feira eu tinha que ir pro serviço, eu levantei cedinho, mas eu já tinha refrescado aqui a giriza. Vou levar ela comigo, eu dou uma esfrega boa nela no caminho. Aí a rua lá na porta era descambada assim, rapaz. Aí eu tirei ela pra fora e pensei, vou começar o jogo, é aqui mesmo. Tranquei no chifrinho dela, só quando eu joguei a perna no pelo dela, ela já aluiu. Aí eu saí aquele tem uma hora de uma banda, eu tô hora de outra pelejando pra apanhar aquele prumo e ela foi azedando. Quando ela gachou mesmo que vento tá zoando, aí eu aprumei. Eu aprumei, mas não sabia administrar ela no rumo que precisava não. Eu só equilibrei em riba, ela no rumo que ela apontasse era aí mesmo. E lá embaixo tinha um lote fechado de arame, rapaz. A Valença, que era um araminho antigo, enferrujado, ela maicou no arame. Aí eu pelejei pra ela vir pro meio da rua, mas não queria que ela viesse, era tudo. Não sabia que tinha que era entortar o pescoço dela, não. E ela enqueixou no rumo do arame. E eu tô pelejando. Quando eu vi que nós ia no arame mesmo,
Aí eu lembrei, menino, eu falei, gente, eu vejo o povo falar que santo acorde a gente, agora só aborrecendo eles, porque senão morre mesmo. Aí eu gritei um santo, ele não estava em casa. Gritei outro, ele estava acudindo outro por tabando. Até que eu gritei um mais agraduado, mas aí não já tá chegando no arame. Aí quando eu vi que ia, eu vou aprumar que eu bato o estômago e cai de costas. Quando eu aprumei, rapaz, o rodeiro de Jandé também levantou e nós vazou. O santo não pôde parar ela pra mim, mas ajudou a torar o arame pra nós passar. Aí quando... Mas você não agradeceu ele, não? Não, a hora que eu desacupei desse aranzé lá embaixo, eu não fiquei sabendo qual é que me acudiu, que eu chamei tudo. Aí eu agradeci tudo. Falei, teve bom. Aí lá adiante a rua já deu de ir acabando aqui a descida, ela foi maneirando a toada, foi maneirando. Quando pegou um rojãozinho, assim devagar, eu fui aprender a munhecar aquele trem. Eu pisava de cara, virava, eu acudia de cara, virava, mas quem é louco? E aí vai naquela labuta, e eu não tinha paia de pizza, e eu tinha que passar beirando uma venda, o vendeiro já tinha levantado, mas ali eu compro um botinho de cigarro, eu sendo uns 2 aí no caminho, chego lá, eu dou isso pros meninos. Aí, e ela lá ia passando mais por uma banda da venda, eu querendo que ela viesse pra banda da venda. Quando eu vi que ela passava pra diante, eu dei um golpe no chifre dela assim, rapaz. Ela fez... e deitou, só eu entrei dentro da venda com a unha no chão, pra não levar o nariz no chão. Aí o vendeiro foi ainda danou comigo, rapaz, tá caindo isso? Aí eu falei, não, é porque o trem atrapalhou ali, mano. Aí comprei um botinho de cigarro de um antiguinho que tinha branquinho, tudo a sair lá adiante. É esse pezinho amarelo, não? Não. Aí furei ele, tirei um, pus no beijo e chamei a binga nele e tornei a montar e tô lutando. Um hora num barranco, outra hora à noite e em voo, que apelei. Foi logo perto, deu numa descambada de uns 3 quilômetros e ela não tinha, era aquele recursinho de minguar a toada, rapaz. Tá, só que a forminha de ferro. Que ela usa uma borrachinha ali pra... Não tinha não. Quando ela virou assim, ela tornou a anelar comigo no mundo. E o trem foi zoando, e eu chamava o dedo naquele bigode que tem por baixo do Chico. A coisa que fazia tchá, e a toada tá do mesmo jeito. Eu levava o caicanhar no rodeiro dela, queimava o pé, eu tirava, e em vamos. E o vento zoando. Acho que ela já nem não tava encostando no chão, ela ia mesmo. E eu não... Quando eu senti o calorzinho do fogo do pito no beijo, e eu não puxei a fumaça não, o vento mesmo veio trazendo aquilo. Eu não podia largar do chifre dela para acudir, porque senão eu levava. Aí eu pensei, olha que eu vi aqui, queima eu guspo ele fora. E já estava pensando, tinha uma ponte, para entrar na ponte, tinha uma curva, eu mandei na curva, eu não dou conta de fazer, eu vou dentro do rio. Mas aí, quando o fogo apertou, que eu fui cuspir ele fora, eu tinha pregado no meio. Rapaz, você precisa de ver que maçaroca, rapaz, eu bufava que nem um jumento para ver se aqui desapregava, eu tenho... E quando eu abria a boca para bufar, o vento fazia zoom. Ainda levava o fogo pra dentro, menino. E aí, nós lá ia chegando no mata-burra, mas ali nós vamos arrotar e eu desacupo a mão pra acudir. Pois ela passou que nem não encostou, rapaz. Quando eu vi que ela passou no mata-burra, eu já gritei o santo que cortou o arame lá pra mim, pra me dar uma cambota, pra me desacupar a mão pra acudir, que tá doendo. Ele não pôde pular adiante, porque senão ainda ia machucar ele.
Aí, mas ele me ajudou a apontar ela num cupim que tinha na beira do caminho. Acho que ele ficou de uma banda e deu um empurrãozinho lá no rumo do cupim. Só que quando nós bateu nesse cupim, ela plumou pra riba. Eu chorei o estômago na nuca dela e passei por riba do cupim. Maiei pra lá e ela caiu de costas. Quando eu levantei que eu fui acudir que tava doendo, já tava aquela pipoca no peito, a boca pra uma banda. E doendo demais mesmo, e o estômago também doendo. Eu olhei no estômago e uai, não tinha botão de camisa, até a barriga da casa tinha relaxado. Aí faltando uma garra de couro também no estômago. Aí eu mandei um toco, certo, eu bati em riba dele. Aí eu olhei no cupim lisinho, não tinha toco, mas esse estrago não era. Aí quando eu rodeei o cupim que eu apanhei ela, rapaz, que eu ergui ela, que eu descobri o defeito, até uma berruga na nuca. Quando ela subiu, eu chorei o estômago naquilo e virei. Tava cheio de linha de botão, cor do estômago, tudo ao redor daquela berruga. Aí eu ainda falei sozinho lá, rapaz. Falei, que a miséria que me estragou. Inteirou 3 objetos pra mim, eu não tenho confiança mais nunca. É bicicleta e cigarro de papel e soldado também. Pois é, uma ocasião eu fui na rua comprar uns trem, rapaz, e eu nunca pude combinar com o tal soldado, não. Eu sei. Então, e agora eles até mudou o tipo da roupa, porque de primeiro era pardo, e agora é meio azuleiro. E eles arrumaram até um avião que tem um papavento no lombo, ele mora trabalhando assim, e quando eles passam lá perto de casa, que dá lá no rumo, ele para pra me olhar lá assim, e aí ele segue. E aí, um dia eu fui na rua pra comprar os trem, então reunimos lá uma turma de companheiros. E chegou outro e chamou nós, convidou pra nós ir comer uns frangos. Então nós já tava com fome, que ali o sol entrando. Sei. Nós desceu, foi comer os frangos. E lá é um lugar meio impróprio para esse pessoal maluco. Eu sei. Então, e foi um rapazinho que ele já estava grande, mas a idade estava menos. Sei. Então, quando nós estávamos ali, sempre tinha uma perseguindo ali. Olhava e sumia. Quando nós vimos, ele chegou lá com 5 soldados. Rapaz, quando essa turma chegou, já foi o cabo foi direto no rapazinho. Falou pra ele, quantos anos você tem, porqueiro? O rapazinho ficou assim, meio querendo, onde ele soltar a prosa. E o soldado perguntou, cadê seus documentos? Aí o pai dele foi responder os documentos dele, é o pai dele que tá. Menina, foi mesmo jogar um cacete numa casa de marimbondo. E esse povo desceu em riba de nós e cuspiu gente pra janela, por fundo, por toda a banda. E eu atrasei um pouco, quando eu resolvia sair, um grudou na minha presia. E rastou, vocês ainda não pagou? Falei, não, então é coisa fácil, nós paga. Aí, eles pegou eu e o pai do rapazinho. Aí nós foi lá, acertou, e aí eles queriam por toda maneira que eu descesse adiante desde para que a rua baixa. Eu falei, menino, mas isso vai ficar feio demais, esse brinquedo. Ele larga de conversa, e me soltou um sopapo no pescoço, falou minha cabeça na parede. Aí eu falei, não, mas o senhor tá estovado demais. Quanto mais eu pedi um acordo dele, mais ele aumentava o soco. Aí quando
eu vi que não tinha recurso, ele não atendia. Aí eu fui e falei pra ele, não, se o senhor vê que não tem jeito mesmo, eu tenho que ir em casa contar a mulher que ele ainda é mais braba que o senhor. Aí ele me apontou no rumo e me chamou a polaina na sua, rapaz, me tacou de bruxo lá adiante e falou, então some, cachorro. Aí eu fui, levantei e falei pra ele, se o senhor tivesse feito essa proposta pra mim no começo do tempo, eu já tava pra lá de casa. Gente, mas isso que eu tô contando pra vocês aí é coisa de muito antigamente mesmo. Agora, quem sabe dessa história direitinho é o Geraldinho, né, Geraldinho? Ei, menino. Antigamente, senhor, no tempo que o povo era muito sistemático, muito avexado, então casou um casalinho de gente. E a mulherzinha muito bonita, e o homem gostava dela, e ele tinha aquele desejo de ver ela nua. Mas ela não conformava de jeito nenhum. Então ele ia no comércio, trazia um agradinho para ir cevando nela, ia dobrando nela. Mas ela não aceitava mesmo, ela era sistemática. Mas até que depois de uns 8 meses de casado, ela foi e ficou com dó dele, não, eu vou atender. Então conformou. Então ela falou para eles, olha, nós vamos fechar a casa para não ficar uma gretinha, porque às vezes não pode chegar e ver para um buraquinho. Aí ele ficou nervoso, mas aí fica escuro, eu não vejo direito. E aí ele lembrou que uma capoeira suja, assim, um mato. Falou, olha, então nós faz assim, dentro de casa fica escuro, nós vamos pro mato, lá é sujo, ninguém não vê. No mato eu não vou de jeito nenhum, às vezes pensa que tá muito amoitado, né? Tem um aí perto olhando. Ele ficou contrariado, pensou e lembrou de um campo limpo que tinha uns 3 quilômetros lá perto. Eu sei de um lugar bom. Ele disse, aonde? Nós vamos para aquela campina limpa, lá até tem uma faveira grande, lá no espigão, dá uma sombra. Então vamos. Dirigiram para lá, e nisso tinha um rapazinho campeando uma égua, já estava flor de andar nessa chapada, então chegou lá nessa sombra, descansou e mãe, eu vou subir nessa árvore, que aí eu enxergo mais longe, às vezes eu vejo alguma tropa aí por perto. E aí, ele lá em riba, quando apontou aquele casalinho de gente, vem, ele quietou lá em riba. Aí chegou lá na sombra, eles olhou só ao redor assim, não viu ninguém. A mulherzinha ainda falou, aqui tá bom. Ninguém não viu. E foi tirando os trapinhos, joga pra uma banda, joga pra outra, e quando ela tirou o derradeiro que ficou no jeito que ele tinha vontade, e rapaz, esse sujeito ficou satisfeito demais, falou pra ela, ei menino, agora eu vi o mundo inteiro. Aí o rapazinho não deu prazo não, ele falou, o senhor viu o mundo inteiro, o senhor viu minha eguinha também. E essa mulher deu só um grito, e a gente todo mundo gritando e chorando e xingando. E ele mal no sapinho dela e juntou em riba. Rapaz, você falar em rádio, eu lembrei da primeira vez que eu topei o tal rádio, rapaz. Quase que me mata de raiva. Mas aqui não é um trem de tantas serventias? Depois que costumou achar o recurso, rapaz, mas nesse tempo
ninguém conhecia aquilo não. Eu já tinha visto falar que já tinha aquilo, mas eu achei que nós nem não ia ver, isso era muito longe. Aí foi logo o trem butucou aí, rapaz. E aqueles primeiros que pegou a sair pras fazendas, só mesmo aqueles bichão fortes que comprava. Que for mais graduado. Um fraco não dava conta não. E aí, uma ocasião nessa época que apareceu esse recurso, e eu fui trabalhar para um companheirinho meu lá, ajudar ele a fazer uma casinha, trabalhei pela semana inteira, quando foi sábado, eu juntando minhas quiçacinhas para ir embora, aí ele falou para mim, não, Gerardinho, pós aí amanhã cedo nós vamos escutar uns caipira. Aí eu danei com ele, você tá ficando louco, rapaz? Onde você vai arrumar caipira aqui amanhã cedo? Aí ele falou, não, ali no Velho Nós tem um rádio. Eu falei, uai, já tem? Tem, tá com uns 8 dias que chegou. Aí eu falei, uai, então eu vou posar que eu fico conhecendo essa ferramenta. Aí cedinho, eu bebi o café, eu fui fazendo o pito pro caminho, era perto, nós chegou logo. Quando nós chegou já tinha umas 15 pessoas lá, rapaz. O povo não conhecia aquilo, frivia lá pra escutar. Aí o velho viu que o povo tava bobo com aquilo, pegou a cobrar, era R$500 pra você escutar. Aí nós chegou mais dois, aí o velho era um velhão preguiçoso, tava deitado numa camona lá na sala, proseando. Aí nós chegou, o companheiro falou, ó, senhor nosso, nós veio escutar uns caipira. Aí ele levantou, espreguiçou, falou, ele era um velhão casado segunda vez, a mulher nova. Aí vou lá dentro chamar a Maria, eu não sei mexer com isso não. Aí eu olhei e bati um caixotinho em riba de uma mesinha, tá pertinho dele. Pra mim aquilo era um caixotinho dele, depois de uma mundiça. Quando ele apontou lá, a mulherzinha atrás, quando eu no meio do salão, ela passou para adiante e seguiu no meu rumo, meu menino, aí, onde será que tá escrito? Olhei, menino, não tem nada. Quando ela chegou naquele caixotinho lá em riba da mesa, eu assim perto, olhando aquilo. Quando ela pegou no embigo dele que trouxeu, e eu vi que tinha um palitinho lá dentro, rolou. Menino, tá campeando os caipiras. Rapaz, ele deslizou dos caipiras e engarupou numa missa, rapaz. E o velho era daqueles devotos antigos. Quando o padre raiou lá dentro daquele caixote, ele barreu o joelho no chão lá adiante. E aí nós fomos obrigados a jogar o chapéu de costa e joelhar também. E eu não sei o que tinha enfesado esse padre esse dia, rapaz. E ele tirava uma meia hora para rezar, uma meia hora para danar com nós, rapaz. E eu fui enfesando com aquilo, eu nunca vi esse homem ele danar com nós desse jeito. Esse homem tá louco. E aí o pau quebrou e ele não parava, só e o joelho não aguentou. Eu levava a mão assim para favorecer, os dedos não aguentavam, eu tirava. Acudia num, ele não aguentava, eu ia pro outro e o pau quebrou, mas ele levou as carepas, passou. Não levantar não podia. Quando eu vi que o mania agora não tem recurso, eu vou deitar, porque não pode levantar. Quando eu já tava caçando um jeito de deitar, o padre liberou nós, eu mão no chapéu e eu voei da banda de fora. Aí o companheiro, vamos dar mão prazo, às vezes os caipiras vêm. Eu falei, ó rapaz, o dia que eu arrumar um recurso para vedar meu joelho, eu posso voltar, mas não posso.